antes disso já teve essa polêmica aqui, antes de paralisar o jogo. E eu te faço essa pergunta. Será que se fosse contra o Fluminense, o juiz não teria dado um vermelho? Fiquei na bronca, não seria nenhum absurdo ter dado o vermelho aqui pro jogador do Flamengo. Jogo paralisado, 40 minutos, o jogo volta. A gente tem, para não deixar passar em branco, a escalação do Fluminense, que era um time alternativo. O Fluminense não mudou o planejamento igual fez o Flamengo. O Fluminense segue com o planejamento de dar ritmo para seus jogadores, de fazer testes com os jovens, com os jogadores que quase não jogaram na temporada passada. Então a gente veio hoje para campo com o Fábio, que é o nosso titular indiscutível, o James, que muito provavelmente vai ser o titular da posição. Quem vai fazer dupla com ele? Eu não sei se é o Freitas, se é o Ignacio, se é um outro jogador que o Fluminense vai trazer, mas a gente teve mais uma partida segura do James, poucos erros, é um jogador que é um baita acerto do Fluminense, não tá na altura, no mesmo nível do Thiago Silva, mas é um jogador que até agora não tá decepcionando, é um acerto do Fluminense. Freitas fazendo dupla com ele, Guilherme Arana, na lateral direita Guga, e aqui eu fecho. A defesa do Fluminense pra mim ontem não foi o melhor jogo da vida, mas também eu não vou criticar, cara. Pra mim foi um jogo seguro, analisando todo o contexto contra o Flamengo, se tratando que não é a defesa titular, pelo menos ainda. Então, pra mim, no contexto geral, a defesa do Fluminense se comportou muito bem diante do Flamengo. O Freitas, graças a Deus, não fez um jogo tão horrível assim, não fez um jogo ruim. O Guilherme Arana, na lateral esquerda, muito provavelmente vai tomar a vaga do René, porque é indiscutível que o Guilherme Arana é mais jogador do que o René. Partindo para o meio campo, a gente tem o Nonato, o Lima, que aqui é a minha crítica em relação a todo o jogo, a todos os jogadores do Fluminense no jogo contra o Flamengo, e o Facundo Bernal fazendo a volância no lugar do Martinelli. Eu acho o seguinte, a gente precisa ver mais do Facundo Bernal. Eu acho que esse jogador é muito interessante. O Fluminense tem que dar mais oportunidade pra gente ver esse cara se desenvolvendo mais ainda. Só que assim, é meio difícil, né? Porque tem o Martinelli por ali, que é uma abelhinha, uma formiga que trabalha muito, cara, que é o motorzinho desse meio campo. Desde que o André saiu do Fluminense, foi pro Wolverhampton, o Martinelli assumiu o protagonismo do meio campo do Fluminense. Então, é meio que uma disputa desleal com o Facundo Bernal, tendo em vista que o Martinelli joga muita bola, mas muita bola mesmo. E a gente tem o Nonato, que vira e mexe, entra no time titular, é um jogador mais reserva do que titular. O Nonato não é lá essas coisas, mas também não é um jogador horrível. É um jogador que a gente tem para compor elenco, para entrar num segundo tempo. Mas o Nonato não é um jogador horrível. O Lima, dos três aqui, para mim foi o que fez a partida mais abaixo. Tava fora de ritmo. O Lima, se eu não me engano, essa é a primeira ou é a segunda partida. Me corrija se eu estiver errado. E no ataque a gente tem o Serna, que segue destruindo, jogando muito. Mais uma boa partida dele, dessa vez contra o Flamengo. Decisivo demais. E já assim eu trago notícias sobre renovação de contrato do Kevin Serna, porque o empresário dele tava lá no estádio e foi flagrado conversando na saída com o Mário Bittencourt, que agora é o diretor do Fluminense, né? Que agora não é mais o presidente do clube, é o diretor esportivo do Fluminense, que agora que trata dessas negociações envolvendo transferências. A gente tem o Canóbio, que sofreu aquela entrada. Tava rolando notícia que ele poderia nem vir depois da paralisação, porque ele tava sentindo dor. Ele não fez um bom primeiro tempo, como todo o time do Fluminense não fez. Foi um primeiro tempo que o Flamengo teve mais posse de bola, mais incisivo, um time que sabia mais o que queria fazer no primeiro tempo. O Fluminense, o meio-campo do Fluminense, eu
Achei que foi engolido pelo Flamengo, não fez basicamente nada. Eu entendo que os caras não é o meio-campo titular do clube, tava ali fazendo um teste, botando os caras pra ir ganhando ritmo, mas pra mim ficou muito abaixo. A melhor chance do jogo no primeiro tempo foi nesse lance aqui e foi a favor do Flamengo. A gente teve muita sorte. Jogada de escanteio. A gente teve muita sorte que foi o Samuel Lino, a contratação mais cara do Flamengo, que é um verdadeiro bagre. Essa é a verdade. Brincadeira, gente, brincadeira. Só pra dar uma cornetada no rival. O Samuel Lino teve a chance de abrir o placar pro Flamengo aos 34 do primeiro tempo e não abriu. Bola sobrou sozinha. Eu não sei o que é que ele quis fazer aqui. Que isso, Samuel Lino? Pelo amor de Deus, que sozinho. Pra mim aqui, gol perdido. Na cara, Samuel Lino sozinho não fez o gol. A chance mais clara do jogo foi essa e veio dos pés do Samuel Lino a favor do Flamengo. Para nosso lado, a gente teve uma jogada ali individual do Kevin Serna que puxou para a ponta, que puxou em direção à área, para o lado esquerdo e meteu um balaço. Só que o goleiro do Flamengo estava atento e fez a defesa. No mais foi isso. Primeiro tempo finalizado. Destaque para a paralisação do jogo, muita chuva e no segundo tempo, aí sim a gente volta melhor, aí sim o Fluminense entrou no jogo, o meio-campo do Fluminense começou a funcionar, as coisas começaram a dar certo para nós. No segundo tempo, a gente tem mexida do Fluminense, sai Canóbio, que não fez um bom primeiro tempo, entra Santi Moreno, que aqui é o destaque, é outro jogador interessante que a gente tem que ver mais dele no decorrer da temporada. A gente sabe que o Santi Moreno é um jogador muito interessante, mas teve muita dificuldade na temporada passada. Adaptação, lesão, concorrência. Então, esse ano, a gente espera ver mais do Santi Moreno. É um jogador habilidoso, um jogador versátil, que corre, que dribla, um jogador muito rápido mesmo, e essa foi a modificação que o auxiliar técnico do Zubeldia fez para o segundo tempo, e deu muito certo. Inclusive, o primeiro gol sai de uma jogadinha entre John Kennedy, Santi Moreno, que acha Kevin Serna, que crava o gol. Tá aqui pra vocês. Vou só mutar, galera, pra não dar direitos autorais. Tá aqui, começa com o John Kennedy, que acha o Santi Moreno. Ele puxa o contra-ataque. O Serna aparece à frente da marcação do Flamengo, que dá opção. E o Santi Moreno, muito inteligente, dá pra ele, que com muita frieza mete lá no canto superior do goleiro. Gol do Kevin Serna, mais uma vez sendo decisivo, mais uma vez sendo importante para o Fluminense. Graças a Deus que o Fluminense recusou a proposta do Boca Juniors, graças a Deus que o Fluminense está tentando renovar com o Kevin Serna. Ele tem contrato com o Fluminense até o fim de 2027, se não me falha a memória. E depois da investida do Boca Juniors, o Fluminense já conversa com o jogador, com o staff do jogador, com o seu empresário, para negociar mais um ano de contrato. Segundo informações que rolam por aí, é que o Fluminense tem a intenção de renovar com o Kevin Serna até 2028. E é claro, o foco nessa renovação de contrato do Kevin Serna é valorizar mais o salário dele. A gente sabe como que funciona o futebol. Veio a investida do Boca Juniors, o empresário. Que empresário a gente sabe como é que funciona, né? A gente sabe que esses caras gostam de dinheiro. Então, veio o empresário e, claro, pediu uma valorização salarial. O Kevin Serna tá muito em alta. É o ponta que mais se envolveu em gol em toda a temporada, envolvendo todos os clubes do Brasil. Então, o Kevin Serna é muito importante para o Fluminense. E é claro que o Fluminense não vai correr o risco de perder o Kevin Serna assim de bobeira, né? Então ele crava 1-0 Fluminense, que voltou segundo tempo melhor, com mais posse.
Um Fluminense que agredia o Flamengo, estava marcando em cima e estava funcionando bem defensivamente quando o Flamengo tinha a bola, quando o Flamengo chegava. Então, 1-0 Fluminense e depois do gol, o Fluminense continuou dominando, continuou em cima do Flamengo. E isso foi muito bom, cara. Foi muito bom porque depois a gente tem, no segundo tempo, não, aos 20 minutos do segundo tempo a gente tem cobrança do escanteio. Alguém cabeceou ali que eu não sei quem é, não faço a menor ideia. Eu sei que o Emerson Royal, que já jogou no Tottenham, jogou no Barcelona, jogou em quem mais? Jogou... Onde mais esse cara jogou? Enfim, um cara que chegou para ser o dono da lateral direita no Flamengo, mas que mal consegue se firmar, deu essa bola de presente pra gente. Tava lá o John Kennedy, o Urso, que gosta de marcar contra o Flamengo, e ele crava, faz o Urso pra galera. Muito bom ver o John Kennedy marcando gol. Tá muito claro que entre John Kennedy e Everaldo, o John Kennedy tem que ser o titular até que o Fluminense encontre um centroavante realmente para ser o titular da posição. Então, entre John Kennedy e Everaldo, a gente prefere ficar com o John Kennedy, né? O John Kennedy participou do primeiro gol do Fluminense. Ele não deu assistência, mas ele participou ali com o Santi Moreno e faz o segundo gol. Comemora muito, muito eufórico. Faz o segundo gol. Então ficou muito claro pra gente quem que deve ser o titular da posição até que o Fluminense contrate um centroavante de verdade, né? Vamos correr atrás, né, Fluminense? Vamos correr atrás. Inclusive, eu ainda vou falar aqui. E depois disso, cara, o Flamengo fez várias modificações, colocou muitos jogadores. Só que a principal modificação do Flamengo que surtiu efeito foi do Everton Cebolinha. Ele entrou, ele mudou o jogo do Flamengo e daí o Flamengo cresceu. Depois que o Fluminense fez o segundo gol, o Everton Cebolinha cresceu, começou a chutar muito de fora da área. É um jogador muito perigoso, o Everton Cebolinha. O Fluminense teve interesse no Everton Cebolinha no começo da temporada. Se traz e agregar muito pro time do Fluminense. É um jogador muito interessante. Mas ele entra pro Flamengo e muda o jogo. Tem escanteio pro Flamengo aos 27. O Vitão sobe mais alto que toda a defesa do Fluminense. Cabeceia. O Everton Cebolinha tá aqui sozinho. Eu não sei o que aconteceu aqui. Que a defesa do Fluminense deixou o Everton Cebolinha cabecear essa bola depois da cabeceada do Vitão. Inclusive, eu até fiquei em dúvida de quem tinha sido o gol, porque eu não tinha visto, ao primeiro momento, eu não tinha visto o Everton Cebolinha aqui, mas ele desvia a bola, faz o gol pro Flamengo e diminui. No decorrer do jogo, foi isso, cara. O Flamengo até tentou uma coisa aqui, outra ali, mas a defesa do Fluminense se portou muito bem diante desse jogo. Primeiro jogo, primeiro Fla-Flu do James, muito firme, cara, muito firme mesmo. O James quase não errou. Se tratando de um jogo contra o Flamengo, que poderia pesar, né? Poderia ter aquela carga de ser um jogo importante. Foi uma boa partida do Fluminense. Não deixou a desejar se tratando da equipe coletivamente. É claro que esse é um time misturado, não vai ser o time titular da temporada. Não vai ser esse o time. O meio-campo praticamente todo reserva. Mas o Fluminense volta a ganhar do Flamengo. A última vez tinha sido no Campeonato Brasileiro. E a gente sai com 3 pontos. O Fluminense está basicamente classificado. Vai ser muito, muito difícil de o Fluminense não se classificar. E o Flamengo no quadrangular provavelmente vai jogar para não ser rebaixado. E vergonhoso, né? Ver o Flamengo vergonhoso e ao mesmo tempo curioso. Ver o Flamengo lutando para não ser rebaixado no Cariocão, né? No Cariocão. Gente, só para finalizar, eu vi muita gente torcendo o nariz quando o Fluminense demonstrou interesse em contratar o Hulk. Tinha muita gente dizendo que era loucura contratar o Hulk, porque
já é um jogador de 40 anos, um jogador que não fez uma boa temporada pelo Atlético Mineiro, é um jogador que ia sair muito caro, salário alto, o Fluminense ia pagar caro, tinha muita gente torcendo o nariz. Veja o golaço que o Hulk fez com 40 anos e me diz se esse cara renderia no Fluminense ou não. Olha isso aqui. Tira o jogador do Cruzeiro na marcação. No drible, olha, é contra o Cruzeiro, não é contra o Uberlândia, não é contra Caxias, não é contra a América, é contra o Cruzeiro, que talvez hoje é o time a ser batido em Minas Gerais, porque o Cruzeiro tá com um investimento muito pesado. Então, olha o gol que esse cara faz e me diz se ele daria certo no Fluminense ou não. Tirou o jogador da marcação. Olha isso aqui, cara, que nojento, que tapa de qualidade. Me diz se o Hulk, com 40 anos, não tem mais qualidade que John Kennedy e Everaldo juntos. Me diz se o Hulk não daria certo no Fluminense, cara. Eu te digo que o Hulk, se vem pro Fluminense, cara, daria um salto gigantesco no ataque do Fluminense. Não só no ataque, mas colocaria o Fluminense pra brigar ali uma Copa do Brasil, vai. Uma Copa do Brasil, uma Libertadores. Chegar ali brigando nas principais posições do Brasileirão. Eu te digo que se o Hulk vem, seria dar um salto, seria elevar o nível do elenco do Fluminense. Mas não veio. Infelizmente, o Atlético Mineiro não facilitou nas negociações. Mas a gente espera que o Fluminense consiga contratar um atacante à altura do clube para estar brigando ou para estar chegando o mais longe possível nas competições durante o ano. Eu vi uma notícia que eu não sei se é verdade, eu só vi alguns zoom sobre o Aboubakar, que tá livre no mercado, é um jogador de 33 anos, não sairia caro em relação ao salário, o salário em torno de R$1 milhão. E então, eu não sei, cara, se o Aboubakar seria uma boa pro Fluminense. Tem gente dizendo também que é melhor dar oportunidade pro John Kennedy ser o titular, durante a temporada, mas se eu sou o Fluminense, eu não arriscaria. O John Kennedy não é confiável. Então, mesmo assim, o John Kennedy mostrando lampejos de que ele pode ser o titular do Fluminense nessa temporada, eu traria um centroavante só pra garantir. Galera, é isso que eu tenho pra falar hoje. Se você me assistiu até aqui, muito obrigado. É sinal que você gostou do vídeo. Então, deixa o like aí, cara. Se inscreve no canal aqui pra estar fortalecendo o nosso trampo. E até a próxima. Falou!